Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Santíssima. Irmãos e irmãs, vamos para ouvir o Santo Evangelho de hoje. Bíblia, Marcos 3, 13 a 19. Marcos 3, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Eucate 12. Como sabemos o que pertence à verdadeira fé? 12. Como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. 76, 80, 82, 85, 87, 97, 100. O Novo Testamento surgiu da fé da Igreja. Escritura e tradição pertencem-se mutuamente. A transmissão da fé não ocorre primordialmente através de textos. Santo Hilário de Bari, bispo da Igreja Antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais que em pergaminho. Já os discípulos e os apóstolos tiveram a experiência da vida nova antes de mais através da comunhão viva com Jesus. A jovem igreja convidou outras pessoas a esta comunhão, que continuou de outra maneira após a ressurreição. Os primeiros cristãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações Ate 2,42. Eles eram unidos entre si, mas tinham espaço para os outros. É isto que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica. Inspiração, Pope Benedict XVI. Defined. É urgente e necessário que surja uma nova geração de apóstolos que estejam enraizados na palavra de Cristo, em condições de dar uma resposta aos desafios do nosso tempo e preparados para anunciar o Evangelho em toda parte. Irmãos e irmãs, vamos para fazer a homilia de hoje. Abrindo aqui a liturgia. Até foi que eu tinha ligado pra ele. Eu não sei quando foi, não foi hoje não. Não sei se eu não me engano, eu não tô lembrando se foi esta noite ou foi só. Foi pra onde? Porque ele disse que quando foi umas 2h30. Atualizando o santo. Vamos lá. Já está na canção nova. Ele ficou assustado, né? Até tocou muito, porque estava no quarto, eu estava rodado. Aí ele disse que abriu a porta. Vamos para cá. E vamos escutar. Sei que o Cabo disse que essa campanha tocou 2h30, tocou aí lá nos primeiros magazines, que fechou. Sabe que ele ouviu o chão? Ele disse que adorou, né? Sabia que tinha saído, aí Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho
muito importante para nós nesse dia que comemoramos a memória de São Francisco de Sales. Por quê? Porque Jesus ele sobe ao monte para rezar e ele chama aqueles que ele quis, ou seja, aqueles que estavam próximo dele e que Jesus via realmente o real interesse de abandonar tudo para fazer a vontade de Deus. E olha que interessante, nesse dia que comemoramos então a memória de São Francisco de Sales, mostra que na verdade São Francisco de Sales relutou muito para corresponder, ou seja, para responder ao chamado de Deus, ao chamado divino. Ele teve diversos sinais, ele teve uma plena convicção de que a providência estava o chamando para o sacerdócio. Mas qual é a grande dificuldade que nós vivemos hoje? Responder ao chamado de Deus. Eu também resisti muito ao chamado ao sacerdócio como São Francisco de Sales. Eu namorava na época e até mesmo no nosso coração tinha o intuito de noivar, casar, mas eu ficava relutando. Deus já tinha me dado todos os sinais que a minha vocação era o sacerdócio. Como São Francisco de Sales, eu também relutei em responder ao chamado de Deus. Deus me chamou ao chamado ao sacerdócio em 2000 e eu tinha 17 anos. Então eu me ordenaria com 25 anos de idade. 3 de filosofia, 4 de teologia, ordenaria ali com esta idade. Ordenei com 39 anos, 22 anos depois do chamado que Deus tinha me feito. Porque, como São Francisco de Sales, eu fiquei ali relutando. Mas quando Deus chama, quando Deus ele inflama o nosso coração, Ele não vai desistir até que nós possamos abrir o coração e os nossos ouvidos e dar o nosso sim generoso, como São Francisco de Sales deu, como eu também tive que dar a nosso Senhor. E o que isso tem a ver comigo, Padre? Tem a ver que se você não responder o chamado de Deus, se você não fazer a vontade de Deus, você pode entrar numa vida até mesmo de frustração interior tão grande, porque não ouvindo a voz de Deus, nós escolhemos fazer os nossos projetos pessoais e deixamos de realizar aquilo que é a vontade de Deus. Claro, Deus não vai deixar que você seja infeliz se você não corresponder ao chamado de Deus. Mas eu quero dizer para você, você não será plenamente feliz se você não estiver dentro da vontade de Deus. O Senhor te dê esta graça de responder ao chamado com generosidade e com coragem, como foi também São Francisco de Sales. Que Deus derrame sobre nós e sobre as nossas famílias e sobre as vocações a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a palavra diária. Deus os abençoe. Trabalho sério, gente, que não sei se alguém falou.